Olá, estamos aqui hoje com Elika Takimoto. Elika é professora de Física no Cefet, do Rio de Janeiro, doutora em Filosofia pelo UERJ, mestre em História pelo FRJ e vencedora do Prêmio Saraiva Literatura. Elika, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui para falar de um tema que é tão atual para a gente, que é o negacionismo. O negacionismo, que já era lá atrás considerado por Freud como um mecanismo de defesa do ego, e hoje vem sendo praticado com tanta persistência por algumas camadas da sociedade. Eu já vou fazer a primeira pergunta para você, e essa pergunta seria: por que negar? Bom, obrigada pelo convite, Luiz e Daniele, por eu estar aqui. Muito obrigada. Bom, o tema, de fato, o tema é quente, né? E vamos lá, por que negar? Então, o negacionismo, o próprio nome está falando, como o próprio nome indica, é quando você nega. E nega por conta de crenças pessoais, por conta de valores pessoais. E aí você nega como um mecanismo de defesa, porque aquilo, de repente, pode ir contra o que está te sustentando, que são as crenças. As crenças nos sustentam muito. Então a pessoa nega. Quando eu fui fazer o livro, eu fiquei pesquisando sobre muitas coisas, né, em relação ao negacionismo. E eu acabei lendo um livro do Léo Festinger, escrito em 1919, sobre a teoria da dissonância cognitiva. Eu caí nesse livro porque esse assunto do negacionismo, obviamente, começou a me interessar muito por conta não dos negacionistas, como a galera entende, né, que a pessoa que está negando vacina e tudo isso, mas por comportamentos de pessoas próximas a mim. E aí eu comecei a perceber que você não nega porque você é burro. Tem a ver com uma questão psicológica, que pode ser que te faça sofrer. Aí quando eu fui cair nesse livro da teoria da dissonância cognitiva, como o próprio nome está falando, ele fala que quando você está numa situação onde você tem alguma inconsistência lógica, ou seja, você sente que está dissonante, você não está conseguindo raciocinar direito, você tende a procurar a primeira válvula de escape daquela situação. Isso acontece muito. Eu gosto de usar o exemplo da questão da carne. Eu não como carne há muito tempo. Eu não como carne porque eu tenho pena dos bichos, né? Por uma questão de filosofia e de compreensão do que vem a ser um sofrimento e tudo mais. Por essa questão. Mas tem a questão ambiental também. Em 2019, foi feita uma pesquisa que até saiu pelo IPCC, Painel Intergovernamental, né, de vários países, e aí que foi até publicado pela ONU, e esse documento foi base para vários outros congressos que tratavam sobre a questão ambiental. E nesse painel, né, nesse documento, vários cientistas que utilizaram vários computadores muito potentes observaram o papel do ser humano no aquecimento global e concluíram que a gente precisa modificar radicalmente e com urgência a forma que a gente está se alimentando. Ou seja, eles não propõem a dieta vegana, eles propõem a dieta flexitariana. Você pode comer alguns grãos, inclusive tem alguns grãos que não é bom comer por conta do meio ambiente, mas a questão da carne, o nível aceitável é de um bife por mês, por aí. Peixe, por exemplo, não tem problema, ok. E aí, quando eu vi essa pesquisa, eu comecei a mandar, né? Eu falei assim, caraca. Aí eu fiquei feliz, porque isso ia ao encontro da minha crença, da minha filosofia de vida, isso estava confortável para mim. Aí eu comecei a mandar isso para vários amigos meus, né? Lembrando que meu ciclo de amizade, as pessoas estão bem na esquerda do espectro político, né? São pessoas, bom, enfim, que andam batendo a beça negacionista e se dizem super apoiadores da ciência. Aí eu mandei e o pessoal começou a me desprezar, né? Aqueles dois chiquinhos azuis do WhatsApp começaram a me desprezar. Aí eu fiquei pensando, caramba, né? O pessoal não quer nem conversa, estou falando questão ambiental, foi um documento sério que balizou vários outros congressos sobre aquecimento global, mostrando que, né, o quanto que a pecuária trabalha para o aumento do efeito estufa, para o aquecimento global e tudo mais.
Aí eu falei assim, cara, aí lendo sobre outras coisas, calhou uma outra pesquisa na minha frente, que foi uma pesquisa do IBGE, feita também, acho que em 2019, falando que no Brasil tem mais gado do que gente. Gado no sentido não metafórico, no sentido real mesmo. E aí, eu falei assim, bom, caraca, se tem mais boi e vaca do que gente, a gente ganha muito dinheiro com isso. E aí eu fui começar a pesquisar, né, sobre... E fui aonde eu sabia que eu ia encontrar, o portal do agronegócio, né? Pesquisas rebatendo essa pesquisa feita por vários cientistas. Aí colocando uma matéria fuleira, mequetrefe, né, falando carro, segundo pesquisadores, né, os carros eles fazem muito mais mal para o ambiente do que comer um bife, por exemplo. Colocado assim, é claro, né, que um carro é muito mais danoso do que você comer um bife, né, em termos de emissão de gases, mas não é assim que a gente faz uma análise. Mas, de qualquer forma, eu peguei aquela matéria horrorosa e mandei para os mesmos amigos que eu tinha mandado esse outro documento, né, que foi balizado pela ONU. E aí os amigos começaram a responder, olha só, poxa, tá vendo? Não tem nada a ver, né? Vamos fazer nosso churrasco para comemorar e que não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, eu te mando uma primeira pesquisa feita por cientistas, essa outra pelo portal do agronegócio, e você fica comemorando essa pesquisa. Isso, volto a dizer, são pessoas progressistas. E aí, Luiz e Daniele, eu falei assim, cara, tá vendo? Essa galera está sendo negacionista quando a questão é ambiental, né? Quando a gente toca nessa questão da carne. O pessoal nega uma verdade. A verdade é a gente precisa mudar os nossos hábitos. A gente vai fazer a defesa de qualquer pauta verde, qualquer pauta sustentável, tem que começar por nós, mudando os nossos hábitos alimentares. É claro que também precisa lutar por combustíveis sustentáveis, por mais transporte público, por menos carro, por mais bicicleta, uma série de coisas. Mas está tudo junto. E a gente precisa modificar isso. E aí as pessoas... Aí a inconsistência, a dissonância cognitiva. A pessoa... Eu falei assim, cara, eu te mandei um negócio que saiu no painel da ONU e você desprezou, te manda uma coisa no portal do agronegócio, com certeza tem indústria interessada em publicar essa matéria, e você vibra com isso. E aí eu começo a falar, a pessoa, mas é diferente, que não sei o quê, e pronto. E tenta sair o mais rápido possível da conversa. As pessoas negam. Por quê? Porque as pessoas não buscam verdade, as pessoas buscam conforto. Por isso que nega. Então, se tiver algo que essa frase foi forte. Eu sei que ela é controversa, ela é polêmica e tudo mais, mas é a conclusão que eu cada vez chego mais, né? Então nega, não porque elas buscam fatos, buscam verdades, informações corretas, mas buscam coisas, né, discursos que alegrem, né, essa alma. Então é isso, buscam esse conforto. Se sai da zona de conforto, então ela tende a fugir disso e voltar para a zona de conforto. Élica, há um perfil pré-determinado daqueles que se enquadram no negacionismo? Um perfil pré-determinado? Não tem. Tem de tudo. Você vê de tudo. E cada caso é um caso. Olha, teve uma história de vários negros nos Estados Unidos se recusando a tomar vacina. Aí, quando você vai ver por que eles estão se recusando a tomar vacina, eles estavam com medo, porque, né, vários ancestrais, né, deles foram usados como cobaia para tratamento da sífilis. Então, eles estão com medo de serem usados como cobaias. Não é um caso, é um cara que nega, né, por medo. Então, tem gente que nega a vacina por vários motivos diferentes. Pode ser o primeiro, que está mais óbvio na cara de todo mundo, por uma questão política, ideológica. Porque o chefe da nação está falando que, de repente, um outro remédio tem mais eficácia que a vacina, né? Que é uma questão de opinião, faz quem quer. Aí o chefe da nação, né, movido por muita ignorância e imbecilidade, fala uma coisa dessa, a pessoa que tem ele como líder acaba se espelhando nisso e não tomando também. Então, tem esse caso. Tem o cara... Aí tem... Tá me veio na cabeça vários outros casos. Nega a vacina,
a gente está vendo dessa área aqui, da área progressista, muita gente com a medicina alternativa, né? Fazendo uma medicina mais natural, a parte da ginecologia natural também. Tem muitas mulheres que não estão mais tomando anticoncepcional, pelo mal, pela bomba de hormônio que faz, e aí usando outros métodos naturais, né? Para se proteger, tanto de doença quanto para engravidar e tudo mais. Evitando tomar remédio, utilizando mais chás, meditação. Então, essa galera também tem muita galera que está negando a vacina, mas é uma galera progressista, que está vindo aí apoiado em algumas coisas. Não estou falando que se fundamenta, estou falando que as coisas se misturam. Entende? Aí tem a galera que, por exemplo, que está negando a vacina, outro exemplo, por uma questão religiosa. Padres e pastores falando que a vacina é coisa do demônio, que a vacina é feita de fetos abortados e tudo mais. Então, vamos colocar isso na questão religiosa. Não tem um perfil. E se a gente caracteriza o negacionismo como uma pessoa que nega fatos por causa de crenças, aí tem casos na história da ciência interessantíssimos, né? E o caso que eu vou citar aqui, o caso do Galileu. Aí tem Galileu, todo mundo conhece, considerado o pai da ciência moderna, e Kepler. Kepler, ele foi um astrônomo contemporâneo de Galileu e trabalhou muito também, assim como Galileu, olhando os céus. Kepler, ele tinha herdado do Tycho Brahe, que é outro astrônomo, né, da época, várias anotações, várias tabelas, né, muita coisa anotada, ângulos e ângulos, posições dos planetas e tudo mais. Kepler continuou essas anotações e, olhando para aqueles dados ali, ele concluiu que as órbitas dos planetas em torno do Sol não poderia ser circular, e sim seria uma elipse, um círculo mais achatadinho assim nos polos. Kepler, ele é autor de 3 leis, a primeira, a segunda e a terceira lei. A primeira lei é essa: os planetas giram em órbitas elípticas em torno do Sol. E ele chegou a tentar conversar com Galileu sobre isso. Galileu deu trela para ele até um determinado ponto. Quando veio essa questão das órbitas elípticas, Galileu deu o total desprezo a Kepler. Mas nem respondeu. Desprezou como se estivesse falando com um ignorante, com um lunático, ou algo assim. E aí tem a história, né, da troca de cartas. Kepler desistiu e continuou sendo ignorado, ficou muito chateado e tudo mais. Agora a questão é, por que Galileu negou, né, até olhar para os dados de Kepler? Porque o círculo, a galera tinha um apego ao círculo desde a época pré-socrática, né? E aí Galileu veio herdando, né, esse apego ao círculo. E na cabeça de Galileu, né, Deus é perfeito, a natureza é perfeita, Deus é um ser super inteligente, e um ser super inteligente faz coisas mais simples possível. Aí ele conseguiu, com essa ideia, ele conseguiu descobrir a equação da aceleração da gravidade, e na cabeça dele, os celestes tinham um movimento circular uniforme. E só poderia ser um movimento circular uniforme porque o círculo é a figura mais perfeita que existe. Então, por que Deus faria uma trajetória celeste, uma trajetória natural, se é uma elipse? A elipse, segundo Galileu, é uma figura muito mais imperfeita, né, do que o círculo. Todos os pontos do círculo têm a mesma distância do centro. Então, tinham apego ao círculo há muito tempo. Então, Galileu negou uma verdade, uns dados, por conta de uma crença pessoal. Então, esse é outro exemplo, Daniele, que eu trago, que Galileu, se a gente trouxer para cá hoje, ele foi negacionista. Ele se recusou a olhar os dados que Kepler estava falando. E estava ali, não faltava dados para comprovar o que Kepler estava querendo dizer. Ou a boa vontade dele de olhar também e conferir tudo, né? Mas ele não quis nem saber por isso. E na história da ciência a gente tem Einstein também, que se recusou à teoria, à mecânica quântica, pela questão probabilística que a mecânica quântica traz. Para Einstein também, a concepção não de Deus, que Einstein se disse ateu, né, todo o tempo, mas a concepção de natureza dele
era uma concepção certa. Ou ainda, que a ciência conseguia conversar com a realidade e trazer equações que apontavam exatidão. Então, quando entra a mecânica quântica com umas equações que é tudo provável, é provável que aconteça isso, Einstein não aceitou. Aí solta aquela frase dele muito famosa, Deus não joga dados, sendo que Deus aí é usado no sentido retórico, porque ele era ateu. Então, ele também se recusou. Né? Tem várias conversas deles, tem até virou peça de teatro, tem livros escritos, vários diálogos dele com físicos quânticos da época, e ele se recusando, né, a aceitar o que os físicos quânticos estavam falando, porque ele não aceitava que a natureza fosse probabilística, né? Algo assim. Não, assim, cara, a partir do momento que a gente tem uma equação, isso é exato. E a coisa está no campo do provável, é provável que, porque vocês ainda não descobriram suficiente, não pesquisaram o suficiente. A partir do momento que vocês pesquisarem mais, vocês vão conseguir pegar a exatidão de uma previsão de um resultado. Então, foi outro que se recusou, que negou o que um bando de físico quântico estava falando por conta de uma crença pessoal. Crença não em Deus, mas na crença na natureza dele, no que ele tinha da natureza. Então, Daniele, não tem perfil. Olha aqui, eu coloquei Einstein, eu coloquei Galileu, coloquei minha mãe aqui no meio, coloquei meu vizinho, sabe? Coloquei galera do campo progressista, coloquei galera do campo fascista, tem de tudo. Por isso que o assunto fica interessante, né? Fica super complexo e a gente tem que debater mesmo para ver como é que a gente entende isso. Né? Só lendo muito e debatendo muito para ver se a gente consegue pegar pelo menos alguma coisa disso. A gente teve um pouco de aula aí de física e de filosofia, né, com você agora. Muita gente aponta, né? O negacionismo está com a galera do lado do espectro, da direita do espectro político. Isso, quando a gente começa a estudar, a gente vê que não se sustenta, sabe? Está em todo mundo. É só você se chocar com algo que te traz desconforto. Aí você vai negar. Você vai negar. O porquê que a coisa está vindo à tona? Porque tem a negação da vacina. Né? A gente vê que isso está, de fato, trazendo um caos para a gente, matando muita gente, né? Colocando numa situação horrorosa. A gente está na maior crise sanitária. Porque, não que as pessoas neguem a vacina, mas principalmente porque o chefe da nação nega e não dá acesso a isso. Porque você vê que essa galera, muita gente da direita, eu diria até da extrema-direita, não estão com vontade de tomar vacina. Estão até escondido, como a gente viu muita gente tomando. Mas eles não estão se negando. A grande maioria, eu acho que não se nega a tomar vacina. A verificar. E só verificar. Sim. E as pessoas que, num país, né? Eu não vou nem falar que a questão da gente não ter educação, porque nem isso procede. Daniele, nem isso procede. Fala assim, a gente está assim porque esse país não tem educação, por isso que a gente está desconfiado da ciência, negando a ciência. Nem isso procede, porque quando você vê a pesquisa no Japão e na França, lá existe muito mais desconfiança da ciência que no próprio Brasil. Olha só como é que a situação é complexa. Sim. A gente não consegue equacionar, nós não somos equacionáveis, né? Esse é o problema. Aí fala assim, pobre nega a ciência. Não dá para afirmar isso. Não dá. Pessoas que não tiveram estudo negam a ciência. Aí vai para o Japão ver uma punhada de desconfiado. Entende? O negócio Inclusive, esse movimento antivacina não é só do Brasil, né? Tem outros lugares também do mundo. A diferença é que aqui ele é endossado, né, pelo chefe de Estado. Né? Exatamente. Mas como estou falando, quando a gente começa a estudar cada coisa, aí fica complicado porque a gente não entra numa caixa, não dá para equacionar. O que está acontecendo? Sim. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não dá conta de todas as variáveis. Esse é o ponto. Você vê a importância de poder ter a chance de esclarecer isso, de entender, como a pergunta dizia, que não há um perfil pré-determinado, como talvez a grande maioria perceba, pense, acredite. Então, a importância da gente abrir esse espaço de fala para justamente trazer conceitos, pesquisas, em coisas que realmente trazem propriedade para aquilo que está sendo dito.
vale observar também que as pessoas que se dizem defensoras da ciência, eu acho que também estão fazendo essa defesa de uma forma muito errada, sabe? Primeiro, eu acho que quando eu pergunto assim, mas por que você está defendendo a ciência? Essa galera daqui que eu falo, a minha galera, entende? Localizada na esquerda do espectro político aqui, né? E galera progressista, galera que seja defensora da ciência, defensora das universidades, da pesquisa. Ela fala assim, ok, muito bem. Mas assim, por que você está defendendo ciência? Ah, porque a ciência é importante, por causa da vacina, aí beleza, aí, ok, né? Óbvio. Celular, micro-ondas, avião. Ok. Aí começa a defender a ciência somente por um viés utilitarista da ciência, o que me deixa muito preocupada, porque o conhecimento ele é bom independente dele ser útil ou não. Esse negócio de ser útil, não sei se vocês concordam comigo. Estou trazendo um assunto polêmico aqui, né? Eu sou a favor das coisas inúteis, como poesia, por exemplo, entende? Como a arte, por exemplo, vamos colocar assim, né? Eu sou muito a favor dessas coisas inúteis, como a ciência básica, a princípio, né? Então, como um livro de literatura, né? Vamos colocar assim. Então, a galera tá defendendo a ciência por um viés utilitarista. Isso é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Ainda mais no momento como hoje. No momento como hoje, a gente já está vendo... Eu sou uma que eu estou criticando o modelo tradicional de ensino há muito tempo. E brigando exatamente com essa grade curricular. Por que tem muito mais tempo de física e matemática do que de história, por exemplo? Né? A gente tem 4 tempos de física por semana e tem um de filosofia, um de sociologia. O que justifica isso? Aonde está escrito que física e matemática é muito mais importante do que história, filosofia e sociologia? Então, isso está pré-determinado aí por alguém que tem algum interesse por trás disso, né? E eu estou exatamente questionando esse interesse. E aí, quando você começa a defender a ciência pelo viés utilitarista, a gente sabe que muitas pesquisas aqui recebem ou ainda estão recebendo um corte no financiamento. E a justificativa para receber o corte no financiamento é porque não tem utilidade. Para que eu vou financiar ou dar uma bolsa de doutorado para um filósofo, para um sociólogo? Entendeu? Eu vou dar para alguém que está fazendo alguma pesquisa de engenharia. Que aí o produto disso pode ter alguma aplicabilidade industrial. Isso é o que a galera fala, a outra galera fala, entende? Galera de direita, eu vou colocar assim, né? Vai defender o que Bolsonaro tem falado muito, né? O ministro da Educação os 3 que já tiveram estavam falando isso, né? Batendo em filosofia, sociologia, nas ciências ditas sociais. Por quê? Porque não são úteis, não geram algum produto para a gente aplicar. Então, quando eu vejo essa galera que se diz contra o negacionismo e a favor da ciência, mas defendendo a ciência dessa forma, eu falo assim, nossa, tem muita coisa errada, sabe? Tem muita coisa errada. A gente está caindo numa armadilha perigosíssima. A gente está virando positivista, né? Nesse momento. O discurso está muito parecido com positivista. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, que muita gente não é obrigada a saber o que é um positivismo. O positivismo dentro da filosofia é uma linha, né, da filosofia, que uma das coisas é defender a ciência como conhecimento superior a todos os demais. Por que defende a ciência como conhecimento superior? Porque diz os positivistas, que aqui na ciência está no campo da objetividade. E uma sociedade só vai ter ordem e progredir fazendo um investimento forte na ciência. Ordem e progresso, né? Nossa bandeira é uma bandeira que vem lá, tem resquícios, não, nem resquícios, tem lá tudo do positivismo. Essa linha é uma linha muito ingênua. Tanto a história quanto a filosofia da ciência, elas derrubam isso fácil, né? Que não existe essa questão da ciência produzir verdades universais e que está no campo da objetividade tirar o sujeito disso. A ciência, ela, né, muita gente já sabe, é um produto de uma cultura. Não tem como você eliminar o sujeito na elaboração de uma ciência, mesmo a ciência sendo exata, o sujeito está ali.
né? Como eu falei para vocês, Galileu chegou na equação da aceleração da queda livre partindo de uma ideia que Deus é perfeito e que Deus faz a natureza da forma mais simples possível. Não tem como eliminar o sujeito disso. Então, falar que a ciência está o tempo todo no campo da objetividade e que a sociedade só vai progredir com investimento na ciência, isso não só é ingênuo, como muito perigoso. É você desconsiderar outros saberes. E, pelo amor de Deus, a gente sabe que a ciência é um conhecimento muito importante, muito poderoso, resolve muitos problemas, mas não resolve todos os problemas. É que a gente tem outros saberes que a Não ciência às vezes científicos, não né? dá conta. Pois é. Érica, como dialogar com o negacionista? Olha, o diálogo, ele pressupõe você falar, mas pressupõe também você ouvir. É isso que está a confusão. Que a galera, né, eu percebo muito isso quando eu coloco qualquer propaganda do meu livro, né, nas minhas redes. Eu falo assim, olha, começou a pré-venda, olha, eu terminei o livro, olha, a editora aceitou e não sei o quê. Aí eu coloco como dialogar com o negacionista, a galera fala assim, não tem como, eu estou sem paciência, eu não quero saber. E estão começando a colocar foto de revólver, foto de taco de beisebol, sabe? Mordaça. Aí tô colocando galera progressista, lá do campo de esquerda, né? Aí tá colocando isso nos comentários. Isso é sintomático, sabe? É muito sintomático. Eu falei assim, cara, tem algo acontecendo, não tem isso. Nós inteligentes, nós pacientes, e eles burros, eles não sabem dialogar, não tem isso. Pelos comentários, eu acho que é muito sintomático, né? Mostra que a galera não tá autoritária demais, sabe? Pega a ciência, como aqui a gente está no campo da inteligência, que defende a ciência, está com isso de forma muito autoritária e acaba não querendo ouvir o outro e ainda com preconceito, achando que o cara nega porque está faltando neurônio nele. E não é isso. Não é. Então, eu acho que todos nós somos negacionistas quando o assunto, né, nos interessa ou nos desinteressa. Eu acho que isso traz muita humildade para o debate. E quando a gente reconhece que os mecanismos que acontece na cabeça de quem nega algo que a gente está querendo falar, acontece também na nossa cabeça em outras situações, eu acho que isso traz muita humildade, uma humildade necessária para que o diálogo aconteça. Aí você começa a compreender. É uma questão psicológica, mas também não é só psicológica. É uma questão política, mas também não é só política. É uma questão econômica, mas também não é só econômica. É uma questão religiosa, mas também não é só religiosa. Ou seja, é uma questão extremamente complexa. E a gente tem que ter, sim. Eu acho que a gente tem que ter paciência para dialogar. Porque se a gente desiste do diálogo, a gente desiste da democracia, gente. A democracia, a base da democracia é o diálogo. Então a gente não pode desistir disso. E por isso que eu insisto nisso. A gente precisa cuidar da democracia. Não vejo um outro sistema que funcione ou até que seja substituído, vai demorar muito, que alguém surja com alguma outra ideia para que a gente viva minimamente bem numa sociedade. Então, por me sentir na necessidade de defender a democracia, eu me sinto na necessidade de defender o diálogo. E como eu estou vendo que tem um muro, não vou falar entre os negacionistas e os não negacionistas, não, tem um muro entre pessoas, porque os dois lados têm negacionistas. Quando eu vejo isso, eu sinto que, cara, esse muro ele precisa ser, não sei se dá para ser derrubado, mas diminuído, para que as pessoas conversem, pelo menos, né? Que se enxerguem, olhem nos olhos umas das outras, né? Que tem aquele muro baixinho, né? Que divide, mas que você consegue conversar. E tem aquele muro alto que você não está vendo nada. Então tem que diminuir o tamanho desse muro. Não estou nem na ilusão de derrubar um muro, mas diminuir o tamanho dele. Freud já dizia, não sei com quais palavras, não me lembro agora exatamente como, mas ele dizia que a gente tende a desqualificar aquilo que a gente não conhece, né? Isso é muito real, né? Érica, café coado ou expresso? De qualquer jeito, tem que escolher. Não necessariamente.
Cara, café de qualquer jeito. Eu também sou muito fã de café. E assim, já que a gente falou também, eu sou muito fã de chás também. Eu faço chá todos os dias, o dia inteiro, fico misturando ervas aqui o tempo todo para ver que barato que isso dá na cabeça. Tem? Aí, hibisco com canela, erva doce com capim e limão, erva doce com hibisco, mate com camomila. Eu vou fazendo uma misturada danada aqui, que também eu sou muito, muito fã de café e muito fã de chá também. Mas na tua pergunta aí, os dois, de qualquer jeito. Ainda mais com um tempinho desse assim, nossa senhora. É bom, né? Também gosto Bom muito de demais. chá também. Misturo também bastante chá, como você. Adoro fazer uma Esse misturança eu assim nunca de fiz. Não chá, tinha de usado descobrir esse os ponto ainda. sabores. Eu gosto. Eu tomo chá gelado, faço quase todo dia e coloco na geladeira e vou tomando durante o dia. É muito bom, um ritual bom. É um ritual Legal. bom, exatamente. Ajuda É um ritual também, né? bom. Ajuda a ansiedade também, né? Ajuda em várias coisas, né? É. Desacelera um pouco, né? Érica, a gente gostaria de te agradecer, né, pela sua presença aqui. Obrigada a vocês, obrigada Luiz, obrigada Daniele. O livro está aí, né? Já está, a gente começa a pré-venda dele. Aí, se vocês quiserem, é só catar aí qualquer rede social que eu estou anunciando ele toda hora. Mas ele está publicado na Livraria da Física, editora Livraria da Física, Como Dialogar com o Negacionista. É isso, gente. Tá bom, Obrigada. gente? Um abraço, Érica. Obrigada, Érica. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. Eu que tchau. agradeço.